Olha, para a gente fechar os grupos da Libertadores, falta o São Paulo. O São Paulo que está no grupo B, tem o Barcelona de Guayaquil, o Talheres da Argentina e o Cobresal do Chile. O São Paulo tem um grupo duro também, né? Principalmente pelo que vem jogando o São Paulo. Esse é um detalhe. Essa é uma questão para ser resolvida também. O São Paulo não vem jogando bem. Tem pela frente o Barcelona de Guayaquil, que sempre costuma ser o adversário. O Mansur deu a estatística aqui, é o único time fora Brasil e Argentina que conseguiu classificar para a semifinal em duas vezes nos últimos anos, né, nas últimas 7 edições. Não é fácil jogar lá em Guayaquil, estádio cheio também, uma torcida que faz barulho. O jogo contra o Talheres na Argentina, um time muito organizadinho, está sempre formando bons jogadores. O canhotinho do Corinthians veio de lá, né? O Garro veio de lá, né? Isso. Pô, só pra vocês... e acho que o Cobresal é a grande baba do grupo. Não vai nem poder jogar no estádio dele por causa da capacidade. Vai jogar no Atacama, né? Vai jogar em Calama, provavelmente. Ainda acho que o São Paulo tem todas as condições de passar com o Talheres e Barcelona disputando a segunda vaga. Não é o melhor momento de nenhum dos dois, né? Mas o São Paulo vai precisar jogar melhor para ele confirmar o favoritismo. São Paulo e Talheres. Eu vou de São Paulo e Talheres também. Eu também vou. O problema do São Paulo, ele tem que solucionar essa confusão que está nesse momento. Essa dúvida que se gerou, que eu acho, de certa forma, por mais que tenha errado em algumas escolhas, sobre a questão do Carpini. E precisa de respaldo, né? Precisa de muito respaldo. Porém, tudo que acontece ao redor, que às vezes a gente sabe que vem, pode ser às vezes da imprensa para o torcedor, do torcedor que pega, se inflama, mas a diretoria não pode comprar isso. Para a capacidade que o Carpini já mostrou e demonstrou ter, e algum erro, alguma escolha diferente ou que não dê certo, para um time como o São Paulo, eu não vejo minimamente com a possibilidade de se cogitar uma troca de tirar o Carpini. E vamos ser justos, né? Vocês me digam aqui se eu estiver errado. O São Paulo não jogava bem também com o Dorival. Teve um momento ali que se ajeitou, ganhou a Copa do Brasil jogando bem. Jogos pontuais das Copas. Exatamente. Alguns jogos pontuais que foram importantíssimos durante a Copa do Brasil. O São Paulo jogou bem ali naquele momento, passou, venceu a Copa do Brasil, com autoridade. Agora, durante o Campeonato Brasileiro, o São Paulo já não jogava bem no ano passado com o Dorival. Agora, o começo da temporada também não é bom. Não vale descobrir agora que o Carpini não tinha experiência em clubes dessa cobrança. A gente imaginava que pudesse acontecer porque o futebol brasileiro Se é para tirar agora sob essa justificativa, alguém tem que se responsabilizar junto, quem comanda o futebol de São Paulo. Claro. Porque isso era algo que estava desenhado. E pela informação que circulou hoje, né, tá lá no GE, a diretoria decidiu manter. Né? O que é o correto. Agora tem que manter e respaldar o trabalho, dar tranquilidade para trabalhar. Manter já entrou num mérito de questionar se não adianta ser cada jogo uma decisão do futuro dele, né? Felipe, e outra coisa, o Rames Rodrigues parece que está causando um problema tão grande pro São Paulo que não pode, cara. O Rames, com tudo que ele que ele foi, ele não pode ser ele também, às vezes, uma peça que o pessoal passa a questionar por causa se ele entrou, se ele não entrou, como ele entrou, pelo amor de Deus, que até eu vi, hoje estava acompanhando seleção, o Rizek estava falando que, na opinião dele, quando o Rames entra, acontece alguma coisa diferente. Eu não vejo, assim, tão clara essa relação de uma melhora do São Paulo com o Rames. Para mim, ele tem pequenos lampejos. Ele teve dois jogos. Em alguns jogos. Desse mas retorno. Não suficientes para causar esse alarde todo pedindo Ele não convenceu nenhum dos dois treinadores que trabalharam com ele, né? E ontem, o nosso companheiro, né, sempre muito bem informado, Paulo Vinícius Coelho, o PVC, publica na coluna dele, no UOL, de que o grupo do São Paulo não enxerga tão bem as atitudes do Rames dentro do clube, que ele não é tão bem visto pelos companheiros. Então, acho que não é tão simples a situação. Não é tão simples, só que daí tem um lado também, o torcedor não ficou lá pedindo ele, aí entrou naquela que ele entrou. Aí o torcedor fala, por que colocou? É sempre assim. Pô, pro torcedor também ver. Então tem jogador que às vezes você tem que pôr no campo para realmente mostrar aquilo que você não pode acompanhar, que ele não tá legal. E esse último jogo, da maneira que foi, não bateu o pênalti e tudo, cara, é um negócio que realmente o São Paulo tem que se preocupar com ele. E o São Paulo só pensa naquilo, Libertadores.
Contagem regressiva, falta exatamente uma semana para a Reis Padilha e Arboleda. Os dois estavam representando as seleções do Paraguai e do Equador, respectivamente. A quarta-feira no CT da Barra Funda foi de atividades físicas no período da manhã, bem no comecinho, e logo na sequência, trabalhos técnicos variados, comandados pelo técnico Thiago Carpini. Aliás, o treinador tem mais boas notícias na quinta-feira, quando mais jogadores devem voltar depois de defender as suas seleções na data FIFA. A começar pelo Brasil, Rafael e Pablo Maia devem retornar, o Ferrarese, que representou a seleção venezuelana, e por fim ele, Rames Rodrigues, que vestiu a camisa da seleção da Colômbia mais uma vez, inclusive sendo destaque nesta data FIFA. Ele deve retornar, e o perfil oficial da Libertadores da América aproveitou esta quarta-feira para valorizar a participação de Rames Rodrigues na Libertadores 2024, lembrando que ele volta a disputar a competição depois de 14 anos. O Rames, na coletiva de apresentação, disse que disputar a Libertadores da América foi um dos fatores que o impulsionou a fechar contrato com o São Paulo. Vamos relembrar. Foram muitos fatores. O clube é muito grande, todo mundo sabe. Eu gosto também de ganhar títulos, então é perfeito, né? Estou feliz também. Eu falei com o Rafa 4 dias seguidos, então foi um fator muito importante para poder vir para cá. Então, estou muito feliz por isso. Muita coisa mudou depois de 7 meses, né? Desde essa apresentação, o Rames já foi destaque, já teve algum problema ali interno, não quis viajar, pediu para sair, depois decidiu ficar. Recentemente, outro burburinho, quando não quis bater pênalti nas quartas de final do Campeonato Paulista deste ano contra o Novo Horizontino. E agora, nesta data FIFA, mais uma polêmica, já que depois do duelo entre Colômbia e Espanha, o Rames sugeriu a possibilidade, o desejo de voltar a jogar no futebol espanhol, onde ele teve muito sucesso no Real Madrid. Não dá para dizer se foi mais uma novela, mais um capítulo desta novela de Rames Rodrigues no São Paulo, ou se foram apenas palavras ao vento. Fato é que o time de Thiago Carpini não tem de se preocupar com isso agora, tem que focar, afinal de contas, uma semana para a reestreia do tricolor paulista na competição que é queridinha dos São Paulinos, a Libertadores da América. O São Paulo estreia na edição 2024 no próximo dia 4, semana que vem, contra o Talleres da Argentina. Quero falar agora sobre o São Paulo. Contei para vocês com exclusividade nessa terça-feira que a Fatal Model, agência de acompanhantes de luxo, fez uma oferta de 20 milhões de reais para estampar a marca da sua loja virtual na barra traseira da camisa do tricolor. 20 milhões equivalem a mais do que o dobro do que essa propriedade vale. São Paulo costuma comercializar esse espaço por 9 milhões de reais. Pois bem, depois da publicação dessa notícia aqui no meu canal e também nas minhas redes sociais, muitos são paulinos repercutindo a notícia e senti que bastante torcedor do São Paulo é a favor. Cheguei a ver enquetes de setoristas do São Paulo apontando que 70% dos torcedores seriam favoráveis ao acordo, enquanto 30% são contrários. Mas, apesar disso, a tendência é que o São Paulo diga não à oferta da Fatal Model. Dentro do clube, especialmente com diretores e conselheiros, a repercussão foi extremamente negativa. Existe a preocupação em relação à imagem do tricolor e, mais do que isso, o quanto isso pode causar de prejuízo com futuras negociações de outras patrocinadoras e parceiras. Será que uma empresa grande de qualquer setor toparia se vincular ou estar no mesmo espaço da camisa que a Fatal Model? Essa é uma discussão que o Júlio Casares tem proposto para as pessoas mais próximas. A resposta ainda não foi dada, mas tudo se encaminha para que o São Paulo recuse os 20 milhões de reais da Fatal Model. Só para completar, até jogador importante do São Paulo chegou a ser ouvido e se mostrou frontalmente contrário à parceria. E você, o que pensa sobre o tema? Use o espaço para comentário e deixe sua opinião, beleza? Que nessa próxima brincadeira que vou fazer hoje nessa live, entre vencedores e perdedores da data FIFA, eu gostaria de saber quanto está o placar, Arnaldo, Rames Rodrigues e Carpini. Porque tem a eliminação no Campeonato Paulista e tem o pênalti que ele não bate. Aí temos a data FIFA, com ele jogando, e jogando bem, e a torcida do São Paulo parece ter uma amnésia, porque fica aí, tá vendo? Tem que jogar assim, ele joga e não bate pênalti quando ele joga, mas tudo bem. E agora temos a volta a uma semana da estreia da Libertadores,
em que o São Paulo buscou tanto essa recolocação no mercado. Quanto tá Rames Rodrigues e Carpini? E o que tem de novo? Ele vai jogar a Libertadores? Está lá na Conmebol hoje a fotinho dele. Pois é, então tem essa é a do dia, né? No meu placar, o Carpini está perdendo por 4-0. Não só para o Rames, para todo mundo. Está perdendo para 4 de goleada. Hoje, o fato do dia é o Rames como grande atração da Libertadores 2024. Com fotos, ensaios, visceralmente, fazendo assim com a camisa do São Paulo, assim como eu estou com a camisa do Rock, aqui com a língua dos Rolling Stones. Coisa que eu nunca vi ele fazer no São Paulo, nem na apresentação. No ensaio da Conmebol, ele encarnou o Mick Jagger aqui. Foi lá e tal. E aí, olha, eu tive a curiosidade. Ontem foi difícil, porque o jogo da Colômbia não foi ao mesmo tempo do Brasil, um pouco antes, mais ou menos Santos e Corinthians. Essa coincidência. Talvez tenha sido uma provocação. Em Madrid também, no campo do Atlético de Madrid. Meio uma provocação à seleção brasileira. Começou antes. Eu vi lá na base da pirataria o primeiro tempo da Colômbia contra a seleção da Romênia. Lembrei de Raj contra Valderrama lá na Copa. E a Colômbia, o Rames Rodrigues, dessa vez começou jogando, né, Marinho? Então ele começou jogando contra a Espanha, ele havia entrado no intervalo. Então ele fez 73 minutos contra a Romênia e tinha feito 45, um pouco mais, contra a Espanha, mais o que ele fez em qualquer momento sob o comando do Carpini. Com o Carpini ele nem entrou no intervalo e nem começou jogando, nenhuma vez. Só que o Carpini não perdeu só para o Rames na data FIFA. O Carpini perdeu para o Dorival bastante, tomou uma surra do Dorival, com o desenho tático, as situações todas ali, triângulo no meio. O Carpini perdeu até no gauchão, meu. Porque o Juventude do Roger, que era o time do Carpini, eliminou o Inter no Beira-Rio. A fase do Carpini, rapaz, sem jogar ele apanhou de todo mundo. Agora, vamos ver. E, Renato, tem uma coisa. Curiosamente, o São Paulo teve tantos jogadores convocados quanto o Flamengo nesta data FIFA. Por umas coincidências da vida e pela ação do Dorival Júnior. Dorival Júnior chamando seus peixinhos, né? O Rames jogou os 2 jogos, o Ferrares jogou os 2 jogos, o vizinho da Marília, o Arboleda, aprontou um pouco, talvez não seja mais convocado, e aí talvez ajude, né? Porque ele fez nos Estados Unidos que normalmente faz aqui em São Paulo, depois ele se garante. Mas foi muita gente. O Carpini, agora, hoje, recebeu 2 dos convocados, Bobadilla e Arboleda. O Rames só deve chegar na sexta-feira. Aí menos de uma semana para a estreia contra o Talleres pela Libertadores. Rames vai jogar contra o Talleres? Olha, acho que não. No primeiro jogo. Rames vai jogar contra o Cobressal no segundo jogo, na volta do São Paulo ao Morumbi na Libertadores? Vai com certeza. Se não for, o Carpini vai estar talvez assinando um atestado ali de confissão. Ele vai ter que colocar o cara. Depois de tudo que aconteceu nesses últimos tempos, eu sei também, e vocês, não sei se vocês notam nas entrelinhas. Fala, Arnaldo, só uma pergunta. É difícil discordar que o cara precisa jogar, mas quando ele embarca para a Espanha, pipocam várias notícias e apuração de vários jornalistas dizendo que o grupo do São Paulo não quer o Rames, que ficou bravo com o Rames, que o Rames não sabe porque o próprio Lucas Falinhon, não sei porque ele não bateu o pênalti e tal. Ele vai ser recebido de braços abertos, ele trouxe lá um chaveirinho da Espanha para cada um ficar feliz? Eu imagino, assim, nenhum jogador estúpido o suficiente aí contra a torcida. Nenhum jogador. Às vezes o treinador é turrão. Essas notícias, para mim, estrategicamente difundidas logo depois da eliminação, todas elas, do não comparecimento para bater o pênalti, ao não comprometimento, ao treinar menos que os outros, a dar menos piques que o Pablo Maia, como se o Romário corresse a mesma coisa que o Beto na época dos treinos. Depende muito do... O campo mostrou que ele tem condição de jogar mais. Simplesmente isso. E não foi lhe dada a oportunidade.
O campo mostrou de novo que ele tem condição técnica e física de jogar mais do que ele tem jogado no São Paulo. Treinando menos, treinando mais ou menos. E agora até na boca do técnico da seleção da Colômbia essa situação. Não sei porque ele joga tão pouco no clube dele. Porque ele tá bem. Ele tá bem, há muito tempo ele tá bem. Então, pode ser o Lucas falando, o outro tá lá, o outro tá lá. A torcida quer ver o cara e o cara vai ter que jogar. Se o Carpini tiver sensibilidade, ele coloca o cara, sabe, Renato, na arena. Coloca o cara aos leões. Põe na Libertadores, chega, começa o jogo e vamos ver. Agora, ele não fez isso até agora. Então, fica no imaginário do torcedor. Né? Quem primeiro convidou o Rames, sondou o Rames para jogar no São Paulo, foi o capitão do São Paulo, Rafinha. Antes de irem lá contratar o Rames na Colômbia, lá, Rui Costa, a turma toda, quem pegou o telefone foi o Rafinha. A quem o Rames ligou, o Rafinha foi quem tentou levar o Rames lá para Belo Horizonte, mesmo não relacionado na Supercopa. O Rames liga para o Rafinha para pedir a reintegração, a volta ao elenco. Então, o Rafinha, né, Mili, que acho que é bem mais experiente que o Carpini, e acho que também vai fazer dele esse colchão entre jogadores, né, que ele fez no Flamengo, fez muito no São Paulo. Também acho que tem que, nesse aspecto, se há um problema entre alguns jogadores e o Rames, o Rafinha também tem que lembrar que foi ele que, digamos assim, deu a ideia lá atrás de contratar o Rames Rodrigues, tendo jogado com ele no Bayern de Munique, etc, etc, etc. Eu acho também uma outra coisa curiosa, a comparação do Rames acaba sendo sempre o Lucas, desde que os dois foram contratados. O Rames foi contratado numa semana, na semana seguinte, o Lucas, de uma forma meio inesperada, disse sim àquele contrato meio emergencial do São Paulo de 3 meses. Aí o Lucas chegou tinindo, o Rames não. O Rames estava parado. Aí o Lucas já foi titular, campeão e tal. O Lucas tem 1 ano a menos que o Rames. Eles praticamente batem de idade. Só que são jogadores completamente diferentes. E pessoas completamente diferentes. O Lucas estava aí na exposição do Chaves, aqui no Miss. E lá, tal, não sei o que lá. Tem a vida do atleta, treina todo dia. Não é um cara que cultiva as redes sociais. O Rames é um superstar. Mas isso tem em todos os times, se a gente for pensar, né? Tem lá a formiguinha, tem a cigarra, tem o fulano tal, tem o fulano tal, né? O que eu acho é que nessa briga toda, se tiver desavença no elenco e tal, quem tá perdendo de goleada até agora é o técnico do São Paulo. Os jogadores estão passando ilesos. E o técnico do São Paulo precisa fazer alguma coisa, porque jogador ele tem. Não é que só o Rames, jogador ele tem e ele não tem conseguido utilizá-los bem. E quem tá na alça de mira é ele. Só tem um detalhezinho, mas é bem pequeno e fica para a próxima crise, que a minha mãe não quer que aconteça no São Paulo, que a Dedé que está escrevendo aqui não quer que aconteça no São Paulo. Talvez o Arnaldo seja a pessoa que mais aqui torça contra o São Paulo, mas que a gente não quer. Para colocar o Rames, temos que tirar alguém. Exato. Né? Tem esse probleminha da renovação do contrato do Luciano, que não é também uma pessoa que com facilidade sentará ao banco de reservas para jogar, eventualmente, o Rames, como diz o Arnaldo, do jeito que o Carpini já disse que ele tem que jogar. Essa é uma outra questão. O Luciano vai lá, classifica o time para Libertadores, é o melhor jogador do final do ano, renova o contrato, é o dono da camisa 10, não é da 5+5. Aí, para jogar o Rames Rodrigues, tira o Luciano. Tem esse detalhe também, que também tem... Talvez o Muricy tenha que, do mesmo jeito que ele deu a coletiva, dizendo, a entrevista para você, dizendo que o Rames tem que jogar, talvez ele tenha que comparecer mais vezes ao CT para dizer para o Luciano, puxa, Luciano, você não tem que jogar. Sim, e você falou alguém, talvez Rames titular signifique alguém, incluindo o Rafinha. Porque... o Rafinha como lateral, aquele no esquema do Dorival, que tal, não sei o que lá, com a entrada do Rames, não teria o esquema com pontas e o lateral teria que fazer às vezes de ponta, coisa que o Rafinha não faz. Então talvez o próprio Rafinha não caiba
num esquema para o Rames ser titular do São Paulo. Tem tudo isso, sim.